ovulação aconteceu e é aqui que acontece a fecundação. Esse óvulo fecundado vai viajar por toda a trompa de Falópio, vai acontecendo a multiplicação celular até que ele vira um blastocisto e começa a anidação. Esse blastocisto tá no tamanho real. Vou pegar aqui na minha mão já para você ver. Esse blastocisto aconteceu a anidação, aí vai continuar ali a multiplicação celular e ele vai ficando na 5ª semana, 6ª, esses tamanhos são reais. 7ª semana, o tamanho da minha unha, 8, 9, 10, 11, 12 semanas. Com 12 semanas, o bebezinho cabe nos seus dedos. Só que é com 12 semanas que ele já está todo formado, toda a parte de órgãos, de membros, está todo formadinho. Então, ele está tão pequenininho porque tinha muita coisa acontecendo. E agora a prioridade é o quê? Crescer e engordar. Está tão apertado, eu quero sair daqui. Quando são liberados, os espermatozoides têm uma maratona pela frente. Comparando conosco, é como se tivessem que percorrer uma distância maior que é entre o Rio e São Paulo. O que está acontecendo aqui? Muitos espermatozoides morrem na vagina. A região é muito ácida e as células imunológicas da mulher não matam apenas bactérias e fungos, mas também, sem querer, espermatozoides. Ainda bem que o sêmen é viscoso e denso. E nós somos muitos! Vamos, colegas! Enquanto os espermatozoides lutam para sobreviver, o óvulo desliza lentamente na direção das trompas de Falópio. Durante o orgasmo, por exemplo, a vagina, o útero e o colo do útero se contraem ritmicamente. Dessa forma, a probabilidade do espermatozoide ser sugado para o útero é maior. Uhul! Isso que é viagem! Que pena, acabou! Ainda bem que meu motor de navegação funciona! O esperma se torna mais líquido e os espermatozoides cada vez mais ativos. Eu confio na minha hélice Turbo 3D e na minha sofisticada técnica de sacudir a cabeça. Os espermatozoides se orientam pela parede do útero e nadam cada vez mais rápido. E agora? Para a direita ou para a esquerda? O truque que usam para identificar a trompa de Falópio correta ainda é desconhecido. Direita, esquerda, não, direita. Os pelinhos nas paredes da trompa de Falópio transportam o óvulo. O fluxo de fluido destes pelos ajuda o deslocamento dos espermatozoides. Sempre em frente! Muitos espermatozoides se perdem nas trompas de Falópio. Mas, pouco antes da meta, o óvulo ajuda na orientação. Ele emite prostaglandina. O esperma segue essa trilha química. Olha lá! Já posso ver! Já vou preparar minhas enzimas de penetração. A membrana que envolve o óvulo é formada por glicoproteínas. Os espermatozoides tentam perfurá-la. Estou chegando! E nesse momento mágico, um espermatozoide consegue penetrar. Ele se desprende da cauda e, no mesmo instante, o óvulo fecha sua membrana. Os espermas restantes ficam de fora. Mas que droga! Fertilização é a história épica de um único espermatozoide enfrentando probabilidades incríveis para se unir a um ovócito e formar uma nova vida humana. Esta é a história de todos nós. Durante a relação sexual, cerca de 300 milhões de espermatozoides entram na vagina. Logo depois, milhões deles sairão da vagina ou morrerão lá em seu ambiente ácido. No entanto, muitos sobrevivem por causa dos elementos de proteção fornecidos no fluido que os rodeia. Em seguida, o espermatozoide deve passar pelo colo do útero, que se abre para o interior do útero. Geralmente, permanece bem fechado, mas aqui, o colo do útero está aberto por alguns dias enquanto a mulher ovula.
Os espermatozoides nadam através do muco cervical, que é diluído em uma consistência mais aquosa para facilitar a passagem. Uma vez dentro do colo do útero, os espermatozoides continuam nadando em direção ao interior do útero, embora milhões morram tentando atravessar o muco. Alguns espermatozoides ficam presos nas dobras do colo do útero, mas eles podem continuar a jornada como uma reserva para o primeiro grupo. Dentro do útero, contrações musculares uterinas auxiliam o esperma em sua jornada em direção ao ovócito. No entanto, as células residentes do sistema imunológico das mulheres confundem o esperma com invasores estrangeiros e destroem milhares de espermatozoides. Em seguida, metade dos espermatozoides seguem em direção à tuba uterina vazia, enquanto a outra metade vai em direção à tuba contendo o ovócito não fertilizado. Agora, apenas alguns milhares continuam. Dentro da tuba uterina, pequenos cílios empurram o ovócito em direção ao útero. Para continuar, os espermatozoides devem nadar contra esse movimento para alcançar o ovócito. Alguns espermatozoides ficam presos nos cílios e morrem durante essa parte da jornada. Algumas moléculas no trato reprodutivo fazem com que as membranas que cobrem a cabeça dos espermatozoides mudem. Como resultado, os espermatozoides se tornam hiperativos, nadando mais e mais rápido em direção ao seu destino. Finalmente, os espermatozoides chegam ao ovócito. Apenas algumas dezenas dos 300 milhões de espermatozoides originais restam. O ovócito é coberto com uma camada de células chamada corona radiata. O espermatozoide deve empurrar essa camada para alcançar a camada externa do ovócito, a zona pelúcida. Quando o espermatozoide atinge a zona pelúcida, eles se ligam aos seus receptores espermáticos especializados na superfície, o que leva seus acrossomos a liberarem enzimas digestivas, permitindo que o espermatozoide se adentre na camada. Dentro da zona pelúcida, há um espaço estreito e cheio de fluido do lado de fora da membrana do ovócito. O primeiro espermatozoide a fazer contato fertilizará o ovócito. Depois de uma jornada perigosa e contra chances incríveis, um único espermatozoide se liga à membrana celular. Dentro de alguns minutos, suas membranas externas se fundem e o ovócito puxa o espermatozoide para dentro. Este evento causa mudanças na membrana do ovócito que impedem que outro espermatozoide se ligue a ele. Em seguida, o ovócito libera moléculas que empurram outros espermatozoides para longe do ovócito e cria uma membrana de fertilização impenetrável. À medida que a reação se espalha para fora, a zona pelúcida endurece, prendendo qualquer espermatozoide que tenha o azar de ser capturado. Fora do ovócito, espermatozoides não conseguem mais se ligar à zona pelúcida. Enquanto isso, dentro do ovócito, o material genético masculino compactado se espalha e uma nova membrana forma-se ao redor do material genético, criando o pronúcleo masculino. Dentro dele, o material genético se reorganiza em 23 cromossomos. O material genético feminino, despertado pela fusão do espermatozoide com o ovócito, completa sua divisão meiótica, resultando no pronúcleo feminino, que também contém 23 cromossomos. Assim que os pronúcleos masculino e feminino formam fios parecidos com uma teia de aranha, chamada microtúbulos, puxam os pronúcleos um em direção ao outro. Os dois conjuntos de cromossomos se unem, completando o processo de fertilização. Neste momento, surge um genoma único, determinando instantaneamente o sexo, a cor do cabelo, cor dos olhos e centenas de outras características. Esta nova célula única, o zigoto, é o começo de um novo ser humano, e agora, os cílios e as tubas uterinas varrem suavemente o zigoto em direção ao útero, onde ele ou ela se implanta na camada uterina mais espessa, crescendo e amadurecendo pelos próximos 9 meses até estar pronto para o nascimento. Se inscreva no canal Resumo Stream e siga a gente no Instagram. A embriologia é a área da biologia que estuda a primeira fase de formação de um ser vivo.
Descubra como funciona a formação do embrião e a importância da embriologia aqui neste vídeo.